Fala galera, beleza? Professor André aqui, mais uma vez, né? Hoje a gente está sem nossa assistente, né? Minha esposa, ela está na igreja, por isso que vocês estão me vendo entrando, vão me ver entrando no vídeo e saindo do vídeo, tá? E aí, muito calor? Sofrendo muito? Cara, lembra que nessa temperatura, né, nessa baixa umidade, a gente precisa se hidratar, né? Eu costumo falar muito o seguinte, que, por exemplo, em locais baixos, próximos ao nível do mar, você percebe, eu sei que muitos de vocês já foram, você percebe o suor, né, na sua pele, né? Porque já como é úmido, aquele suor não evapora tão rápido. Aqui você não percebe que esse suor, esse líquido que está saindo do seu corpo, você não percebe que ele está sendo retirado, né, pelo próprio ar seco. Então é importante que você tenha uma hidratação correta, certo? Que você se cuide com alimentos leves, para que você não tenha nenhum tipo de problema nessa pandemia, tá? Bom, pessoal, o que eu quero deixar para vocês hoje, dentro daquele conceito que a gente tem aí de trabalhar, vamos trabalhar esse mais outro esporte só, são dois exemplos de cada, a gente falando sobre as modalidades individuais e coletivas, né? Lembrando que hoje a gente vai falar sobre uma modalidade que é muito querida aqui no Brasil. Disse que aqui é o local onde que todo mundo gosta dessa modalidade. Você já sabe qual que é, né? Você já sabe. A gente está falando do futebol, né? Mas para falar do futebol e das modalidades coletivas, a gente tem que lembrar alguns conceitos que a gente já pensou, que é o quê? Né? Todas as modalidades, né, praticamente todas, vieram de gestos naturais, que são aqueles que são aprendidos naturalmente. Né? Ninguém te ensinou a correr, ninguém te ensinou a saltar. Você já falou sobre isso. Outra coisa, os esportes individuais, eles são muito baseados na técnica, ou seja, na execução do movimento. Se você é um nadador, você tem que fazer uma execução do movimento correto. A entrada do braço na água correta vai fazer com que você ganhe alguns milésimos de segundo. Se você joga um esporte coletivo, a preocupação, além da técnica de você saber executar aquele fundamento, é que você consiga coordenar os elementos do seu time para poder ter um melhor resultado. Então, por exemplo, no futebol, nós temos pessoas que são responsáveis pela defesa, né? Outros que são responsáveis pela armação do jogo e outros que são responsáveis pela finalização, né? Não vou falar aqui muito sobre o futebol, porque vocês já estudaram isso no ensino fundamental. Eu só quero trazer algumas referências, algumas curiosidades para vocês a respeito dessa modalidade tão querida aí. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a origem. Eu vou trazer um vídeo para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho mais, beleza? Então, se der um pau aí, vocês aguentam aí, gente. Você sabe a origem do futebol? Você sabe? Cá entre nós, hoje em dia é praticamente impossível um ser humano não conhecer esse esporte. O futebol é o esporte mais popular do mundo e é praticado em centenas de países, seja nos estádios ou pela televisão. Milhões de pessoas acompanham as partidas disputadas entre equipes do mundo todo. Mas e aí? Você sabe de onde surgiu esse esporte? Primeiramente, temos que informar que o futebol não começou a ser praticado por jogadores profissionais, e sim por militares. Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol,
futebol, historiadores descobriram vestígios de jogos de bola em várias culturas antigas. Mas acredite, era muito diferente do que vemos hoje em dia. A atividade mais antiga foi descoberta na China por volta de 3000 a.C., onde os militares chineses praticavam um jogo que na verdade era um treino militar. Após as guerras, eles formavam equipes para simplesmente chutar a cabeça dos soldados inimigos, coisa que não é nada legal. Caraca, só que eles cortavam a cabeça dos caras, né? As cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Formavam-se duas equipes com 8 jogadores, e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão, levando-a para dentro de duas estacas funcadas dentro do campo. No Japão antigo foi criado um esporte muito parecido com o futebol atual, porém se chamava Kemari. Ele era somente praticado por integrantes da corte do imperador japonês e acontecia no campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola era feita de fibras de bambu e entre as regras o contato físico era proibido entre os 16 jogadores. Na Grécia Antiga, os gregos criaram um esporte também semelhante ao futebol, chamado épskilos. Os soldados da cidade de Esparta jogavam uma bola feita de bexiga de boi, recheada com areia ou terra, o que pessoalmente eu acho muito nojento, mano. Os registros afirmam que o domínio dos romanos sobre os gregos fez com que eles adotassem o esporte grego, entretanto, de cunho bem mais violento, chamado arpastro. Na Idade Média, temos um jogo chamado Soule, e era disputado na França. Consistia em 27 jogadores, imagina, com funções distintas, 27 atacantes, sacadores e defensores. Mas tinha um grande problema. Esse suposto futebol tinha como regras válidas socos, pontapés, rasteiras e golpes violentos diversos. Mas isso não podemos nem reclamar, até porque hoje em dia tá acontecendo isso nas torcidas, é não é mesmo? o MMA do futebol, imagina. Jogos de antigamente, foi na Inglaterra que o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. No ano de 1871 foi criada a figura de guarda-redes, ou goleiro, que seria o único que poderia colocar as mãos na bola e deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola. Em 1875 foi estabelecida a regra do tempo de 90 minutos e em 1891 foi estabelecido o pênalti para punir a falta dentro da área. Já no Brasil, podemos considerar Charles Miller como sendo o precursor do futebol daqui. Ele tinha viajado para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá tomou contato com o futebol e ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe de bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. O primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Atlético, fundado em 13 de maio de 1888. A partir daí o esporte cresceu absurdamente e foram criados vários e vários times. Foi só no ano de 1904 que foi fundada a famosa FIFA, que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. É a FIFA que organiza os grandes campeonatos de seleções, ou Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Eu quero que você comente aí embaixo qual o seu time preferido. E claro, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Michael Jackson aí na parada aí. Bom, então é interessante a gente ver um pouquinho sobre esse tipo de situação, porque a gente já pensa no esporte estabelecido, né? Com 11 jogadores, com as regras, mas tem todo um processo histórico para poder fazer isso. E é interessante, foi falado ali também, que antigamente, em algumas culturas, o esporte só podia ser jogado por pessoas da nobreza, né? E o que a gente mais vê hoje em dia é exatamente a falta, né, de distinção pela prática, né? Você vê pessoas de todos os credos, de todas as raças. Então o futebol talvez seja um dos esportes mais democráticos que a gente consegue observar aí. Até porque é fácil. Todo mundo já passou na rua aí, já viu aquela garrafinha de pitulinha assim e falou assim, cara, eu vou dar uma bicuda nesse negócio. Então mesmo que você não tenha jogado futebol, alguma coisa referente ao futebol você já fez, né? Então, eu queria também, nesse momento, falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa que é interessante. A gente fala do futebol, mas o futebol de campo, ele acaba sendo um fator limitante. Por quê? Não é em todo lugar que você tem um campo bem cuidado, né? Muitos bairros aí a gente tem os famosos campos de terrão, né? Que o pessoal joga ou jogava até por causa da pandemia. Mas nós temos uma alternativa para isso,
que é o quê? Que é o futsal, né? Que muitos de vocês jogam ou já jogaram, né? Nós temos também o futebol de areia, mas como a gente vive num contexto mais de cidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre o futebol e o futsal, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: o campo de futebol tem 42 metros de comprimento, certo? E 25 de largura, tá? Ou melhor, desculpa, gente, estou falando errado. Estou falando errado. O futsal, ele tem uma quadra de aproximadamente 40 metros de comprimento por 20 de largura, né? E o futebol, ele vai até 105 metros. Então, a diferença de preparo físico é muito grande em relação às duas modalidades que são tão parecidas, tá? Outra coisa, o tamanho da bola. O tamanho da bola do futebol é maior, mas é uma bola mais leve, né? Antigamente o futsal era chamado de esporte da bola pesada. Então, uma bolinha menor, tá? Não adianta eu falar para vocês aqui as medidas, as dimensões, porque o importante é você entender o contexto da situação, tá? O gol é interessante você falar. No futsal, a gente tem um gol de 3 metros de largura e 2 de altura. No futebol, moleque, são 7 metros e 25 centímetros de largura. Aí às vezes você vê o jogo, o goleiro não pegou a bola, frangueiro, porra, cara, por que não pegou a bola? Fica lá de baixo. Eu sei que tem uns goleiros aí me assistindo aí, e eu sei que eles vão dar valor no que eu tô falando. O cara olha assim, porra, frangueiro, porra. Cara, 7 metros, maluco, 7 metros é muito grande, e 2,44 de altura. Então se você pensar que uma porta tem 2 metros, e por isso que hoje em dia o goleiro baixinho no futebol não sobrevive, né? O tipo de sapato, né? A gente fala muito aqui em Goiás usa isso, uma chuteira para futsal, chuteira. A idade chuteira é aquela com trava, né, que se usa para jogar em gramados, né? No futsal nós temos o quê? O tênis específico, né, onde ele não tem trava, mas tem um solado mais emborrachado para poder não escorregar tanto, tá? No futsal nós temos 5 jogadores que participam efetivamente do jogo, né? Nós podemos ter mais 7 jogadores na reserva. No futebol de campo, nós temos 11 jogadores, né? Isso é de conhecimento comum, né? E temos mais 11 ou 10, dependendo do regulamento, jogadores que podem ficar no banco. E as substituições no futsal são ilimitadas. Então, o mesmo jogador pode entrar e sair várias vezes. No futebol de campo, pela regra, são 3 substituições. Mas André, mas eu estou vendo agora que houve uma mudança na regra, pode substituir até 5. Pois é, está sendo feita essa tentativa, né, de mudar para poder dar mais dinamismo ao jogo, tá bom? No futebol de salão, nós temos as faltas acumulativas, que são que a partir da quinta falta, a sexta falta é um tiro livre direto, sem barreira. O quê? Chutar direto pro gol, não tem barreira. No futebol, você não tem um limite de faltas que a equipe pode fazer. Claro que se for uma falta mais violenta, né, o juiz vai advertir e tal, isso tudo, né? A duração da partida, todo mundo sabe disso, mas não custa falar, né? No futebol de salão, nós temos 2 tempos de 20 minutos é isso mesmo, tá? Com um intervalo de 10 minutos. No futebol de campo, nós temos 2 tempos de 45 minutos e 15 minutos de intervalo. Agora, a grande diferença é que no futebol, o juiz ele pode dar acréscimos. Por quê? Chutou para fora, fez uma falta, o jogador machucou, a vaca entrou dentro do campo. O
Quem joga em terrão sabe do que eu estou falando. Então o juiz, de repente, ele vai no final lá, eu acho que ficou parado o jogo 3, 4 minutos, ele dá acréscimos. No futsal, na regra oficial, o jogo é cronometrado, ou seja, a bola vai para fora, para-se o cronômetro. Então, às vezes, a gente fala de 20 minutos cada tempo, mas cada tempo, às vezes, pode demorar, no total, 30, 35 minutos pelas paradas. Tá certo? Não sei se eu me fiz entender. Tá? Tiro de meta. Né? O tiro de meta, quando o time adversário chuta a bola e vai na direção do gol, mas passa para fora. O tiro de meta no futsal, ele é cobrado com as mãos, e no futebol é com os pés. E alternando no futebol, no tiro lateral. No lateral, no futebol, arremessa com as mãos, e no futsal é com os pés. Inclusive, eles estão tentando mudar essa regra aí, para tentar dar um pouco mais de dinamismo ao jogo. Tá? O que mais a gente pode falar? Da arbitragem. No futsal nós temos 2 árbitros, certo? Que tem o mesmo poder de decisão, né? E no futsal nós temos um árbitro, no futebol de campo, a gente tem um árbitro e 2 auxiliares, né? Fora o 4º árbitro que fica lá para dar bronca nos treinadores, no pessoal que fica lá fora. Todo mundo já viu isso aí, né? E no futsal a gente não tem impedimento, né? Então, gente, como eu disse para vocês, falar sobre o futebol é muito interessante, mas vocês já têm visto isso há muito tempo, né? Eu só queria trazer para vocês algumas características interessantes, tá? E pensar principalmente no fator social que o futebol tem no nosso país, tá? Então é uma coisa interessante da gente pensar. Hoje em dia há uma grande evolução em relação ao futebol feminino, né? Antigamente se tinha muito preconceito, né? Que falava que menina não podia jogar bola, que não podia fazer isso, e hoje em dia a gente vê aí excelentes jogadores, pessoas assim que o esporte, gente, tem uma capacidade de nos ajudar a formar nosso caráter, nossa personalidade. Porque a partir do esporte, principalmente o esporte coletivo, em que você tem que aprender a respeitar o outro, a respeitar as regras, isso faz com que a gente também cresça como pessoa. Pessoal, por hoje é só. E eu quero dizer para vocês, não desiste não, tá acabando, tá? Tá acabando o ano e, se Deus quiser, tá acabando esse período de pandemia, né? No nome de Jesus, vamos profetizar. Faltam 2 meses. 2 meses e um pouquinho aí. Se você fizer todas as suas atividades, se você cumprir com todos os seus compromissos, comecinho de dezembro você já está de férias. Beleza? Cara, tô ardendo de saudade de ver vocês. Ardendo de saudade de trocar ideia, sabe? De rir, de contar piada, mas de estar junto com vocês. Porque dar aula para vocês assim, eu me sinto muito sozinho, né? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e que o Senhor possa abençoar vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.